Principal assunto desta semana: a falta generalizada de energia que atingiu diversos bairros de São Paulo ao longo de vários dias. Eu nem sei hoje exatamente o balanço de quantos ainda, né? Ainda tem casa sem luz, sim. Ainda tem residência sem luz. Tudo começou naquela tarde de sexta-feira, 3 de novembro, quando uma tempestade com ventos superiores a 100 quilômetros horários, é vento forte, derrubou várias árvores da cidade. Deve ter derrubado o que estava saudável, o que não estava saudável. Bom, parte da rede elétrica ficou seriamente danificada, provocou corte de fornecimento de energia, inclusive em hospitais. Aí estabeleceu-se uma discussão entre a prefeitura do município e a concessionária Enel sobre a responsabilidade pela tragédia. Falou-se muito sobre a quem caberia, a manutenção das árvores que caíram, sobre a demora em restabelecer o fornecimento de energia e também o ressarcimento dos prejuízos provocados. Então, tem muita coisa para ser dita aqui. Vamos pensar direitinho sobre o que aconteceu. Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes e professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Foi o assunto da semana, né? Sem dúvida. Como se falou a respeito disso, são vários enfoques. Bom, poderia ter sido evitado, é o que a gente quer saber. Estava tudo previsível? Veja, Roxane, desde o início deste ano, nós já tínhamos a previsão climática de que nós teremos um novo El Niño, e o El Niño, ele provoca chuvas na região sul, podendo atingir a região sudeste, né, e também a área metropolitana aqui de São Paulo, e provoca secas no norte e nordeste. As últimas edições, tanto do El Niño quanto do Laninha, têm se manifestado, embora os parâmetros de classificação desses eventos tenham se por vezes dentro de faixas normais ou razoavelmente normais, apesar do último El Niño, né, do anterior ter sido um super El Niño, mesmo quando estão em faixas normais, as consequências têm sido muito mais intensas do que o usual. Então, no caso do El Niño, quando chove, chove muito, e quando há seca, essa seca tende a ser muito pronunciada, como aconteceu agora na Amazônia. Então, nós tínhamos duas situações. Nós tínhamos no início do ano, saberíamos que entraria um El Niño, e sabíamos que as últimas edições do El Niño e do Laninha tinham ocorrido aí, a gente pode colocar ao longo dos últimos 20 anos, com maior intensidade nas suas consequências. Bom, isso foi em janeiro. Tudo isso acontece no final de outubro, começo de novembro. Então, tanto a prefeitura quanto a Enel, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Agência Nacional de Energia Elétrica, tinham 10 meses para se preparar para esse tipo de evento. E pelo que a gente consegue perceber, nada ou muito pouco foi feito. Essa era a previsão climática que já estava disponível. Essas consequências, elas têm sido mais intensas face às mudanças climáticas, e a previsão meteorológica, que é uma previsão de curto alcance, indicava já no início da semana passada que nós teríamos entre sexta e sábado episódios de chuvas muito intensas em São Paulo, com chuvas também com ventos muito, muito fortes. O que poderia ter sido feito nesses poucos dias? Já deixar de sobreaviso as equipes de manutenção da Enel, cancelar férias, cancelar folgas, mesmo tendo feriado prolongado, deixar toda a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, todos em alerta para dar um pronto atendimento à população afetada. Também, pelo que a gente vê, se isso foi feito, não foi feito na medida necessária para atender as demandas da população. Ou seja, era evitável, mas não foi evitado, porque nós tivemos uma consequência muito intensa, né, como fartamente aí repercutido, pessoas ficando sem energia durante vários dias, um prejuízo imenso para o comércio, um prejuízo muito grande para as residências, hospitais, pessoas que necessitam de cuidados especiais, por exemplo, como respiradores domésticos, e aí vai, né? A relação é muito ampla, né? Bom, então, vamos entender melhor, quer dizer, eles disseram que fizeram, que colocaram funcionários, tentaram correr contra, não é, o prejuízo quando viram a dimensão do problema. Mas isso vai se tornar, infelizmente, cada vez mais comum. Então, o que te pergunto agora é,
Não é o planejamento de rotina. Não tem que ter um planejamento específico para uma situação como essa, que é o que mais ou menos você já estava explicando aqui para gente. Então, os governos, eles enxergaram de uma vez por todas, né, que essas emergências vão ser comuns e que precisa ter um sistema que seja acionado rapidamente numa situação como essa é a grande questão, né? Não só isso, Roxane. Veja, eu venho insistindo ao longo, né, de vários anos aqui na coluna, da importância das previsões climáticas. Justo. Para balizar aquilo que a gente vai fazer, não só no nosso dia a dia, mas também na gestão pública, na gestão das empresas. As previsões climáticas, elas têm funcionado, elas funcionam, e me parece inconcebível que uma empresa como a Enel não tenha, ou ao menos aparentemente não colocou isso na sua agenda corporativa, não no sentido de executar boas práticas, né, de boas práticas ambientais, de responsabilidade social, de governança, que é o ESG, mas de colocar isso na sua gestão operacional. Ou seja, e vejam, é importantíssimo, nós estamos no início da temporada de chuvas, nós não chegamos no verão. Há uma tendência forte de que o El Niño ele venha a ganhar intensidade agora no verão. O verão começa, né, no final de dezembro, a temporada de chuvas começa, ela é muito intensa em janeiro e fevereiro. Então, veja, infelizmente isso é um prenúncio do que está por vir. Preocupante, né? E é fundamental, não só que a empresa coloque isso na sua agenda operacional, mas a prefeitura coloque isso na sua agenda operacional. O embate ficou muito entre prefeitura e a prestadora de serviço, a Enel. Mas outros atores, eles deveriam entrar, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Me perguntaram ontem se o contrato como contrato de concessão é antigo, ele provavelmente não previa nenhuma medida em relação a mudanças climáticas, e se a ANEEL poderia cobrar alguma coisa em relação a isso. A ANEEL pode cobrar do prestador de serviço índices de qualidade, no sentido quanto tempo ocorreu uma interrupção, qual a qualidade do suprimento de energia. Então, mesmo que isso não conste do contrato de concessão, ela pode cobrar do prestador de serviços índices que forcem esse prestador a adotar medidas preventivas face às mudanças climáticas. Os exemplos, eles são muito intensos, eles são muito grandes, no sentido de deixar claro que esse é um panorama, infelizmente, constante que nós vamos ter que enfrentar. E não se trata aqui de sair cortando árvores, né? Uma manutenção adequada das árvores, uma análise daquelas que estão doentes, que precisam, né, de um tratamento ou, infelizmente, podem demandar um corte, né, a sua supressão. Isso tudo tem que ser analisado pela prefeitura. A Enel, ela tem uma autorização para fazer esse tipo de manejo também. Então, veja, nós temos a necessidade fundamental de termos árvores aqui em São Paulo. E eu até explico aqui, adiantando uma pauta importante para a próxima semana, nós vamos ter uma onda muito grande de calor no país, e isso gera ilhas de calor que podem comprometer sobremaneira a saúde, né, de crianças pequenas, de adultos mais velhos, e isso pode levar ao óbito. E as árvores, né, as áreas verdes, elas têm o poder de reduzir isso não só pela própria sombra, mas também pela manutenção de índices de umidade mais aceitáveis. Ou seja, nós não podemos considerar que as árvores são o vilão da história. Na verdade, claro, as árvores, elas foram fortemente prejudicadas, né, muitas, por uma falta de manejo adequado. E essa falta de manejo adequado se reveste ao longo dos anos, por exemplo, na adoção, dentro de programas de arborização, de espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? É uma espécie que ela não pertence ao bioma local. Então, às vezes, você pode trazer uma espécie da Ásia, que pode ter ali um exemplo muito comum que é utilizado aqui é o resedá. Ele tem um aspecto muito bonito, um crescimento farto e tal,
mas talvez não seja uma árvore adaptada a ao clima tropical. Então, se você já pega uma árvore que não está adaptada ao clima tropical e submete essa árvore a uma situação ainda de maior estresse, a chance dela cair, né, acaba sendo muito maior. Então, os programas de arborização devem priorizar árvores nativas, porque elas estão melhor adaptadas a um clima extremo. E a tendência é que nós tenhamos o clima cada vez mais extremo, face às mudanças climáticas. Tá aí, portanto, né, as várias questões, o professor já falou, ia perguntar dessa onda de calor, tá aí, né, a gente tem que começar a entender, os governos têm que começar a entender que precisa de informação científica para lidar, para planejar, para se organizar frente a estes eventos extremos que serão cada vez mais comuns. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, também do IEE, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Lembrando que tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na aba Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, você também encontra as entrevistas. Professor, muito obrigada, muita água, hein? Tá seco o tempo. Sim, muita água, eu agradeço a paciência de todos e até a próxima semana. Até a próxima.